Oi pessoal, eu estou aqui em Palmas, no Tocantins, para uma reunião da Rede Concerrado, que é uma iniciativa para aquisição de conhecimento científico na área do Cerrado em diversos grupos taxonômicos. E vou conversar agora com o Renato Pinheiro, que trabalha com aves e trabalha aqui no estado mesmo, está recepcionando aí a equipe do Concerrado. Professor, é um prazer conversar com você e para iniciar a conversa, conta um pouco do seu histórico, você é biólogo mesmo, é formado e o que faz hoje? Pois é, bom dia a todos, obrigado Lucas pela oportunidade, é um prazer receber pela primeira vez o grupo da Rede Concerrado. Nós somos o estado que faz parte do Cerrado, bioma Cerrado brasileiro, fomos o último estado a entrar, fazer parte da rede, Era uma expectativa grande nossa, quanto pesquisadores, e também da rede, que até então não tinha conseguido agregar os pesquisadores aqui do Tocantins. O Tocantins é um estado novo, temos 27 anos de história, de criação, a universidade completou esse ano 14 anos, então é uma universidade relativamente recente. Isso faz com que as pesquisas no Cerrado Tocantinense também sejam bastante recentes, Eu estou aqui no estado há 15 anos, então eu comecei a pesquisa no Cerrado Tocantinense antes mesmo de ingressar na Universidade Federal, de criar o nosso grupo de pesquisa em ecologia e conservação de aves, e desde então a gente vem buscando primeiro conhecer a diversidade de aves dentro do Tocantins. Então, quando eu cheguei aqui, o conhecimento sobre a avifauna era praticamente inexistente. Haviam apenas registros de alguns pesquisadores que haviam passado aqui na década de 70, década de 80, era o norte de Goiás, então, principalmente pesquisadores radicados em Goiás, que vinham aqui fazer coletas em locais pontuais. Depois, com a criação do estado, houve uma demanda muito grande de realização de pesquisas, principalmente dando suporte a projetos de infraestrutura. Então, construir uma estrada, construir uma usina hidrelétrica. Então, o início do conhecimento da diversidade biológica no estado foi muito voltado para essa demanda de conhecimento associado às obras de infraestrutura. Então, relatórios de impacto ambiental, avaliações ecológicas. Então, o conhecimento prévio da biodiversidade tocantinense foi quase toda baseada nessa demanda de informações para essas grandes obras. Certo. E atualmente, qual é o cenário? A gente tem aqui a UFT, que é federal, mas existem outras instituições de pesquisa no estado? A UFT tem seus 14 anos, ela fez esse ano, mas antes dela tinha a Universidade Estadual, que é a Unitins, Universidade do Tocantins. Essa é anterior à Universidade Federal. E havia um quadro de pesquisadores muito restrito também, e ela vem aí tentando se estabelecer no estado. Tem algumas linhas de pesquisa mais voltadas para a área agronômica, que é o potencial do estado, é todo voltado para o agronegócio. Então ela fortaleceu mais a área de conhecimento voltada ao apoio à agricultura. Então, pesquisa de solo, pesquisa climática e agrícola de uma maneira geral. E a UFT já veio trazendo um corpo mais diversificado de pesquisadores, principalmente na área das ciências biológicas. Então, temos grupos bem estabelecidos na área de pesquisas com peixes, com micro-organismos, com aves, mas ainda também temos muita carência de profissionais em outras áreas de conhecimento. Não temos pesquisadores, por exemplo, com mamíferos, não temos pesquisadores na área de petofauna. Então existe uma carência muito grande, e o trabalho com a rede, com a Rede Concerrado, ela vem dar suporte, agregando pesquisadores conhecimento nessas áreas que o estado ainda tem deficiência. Então essa é uma das nossas
dos nossos objetivos junto à rede é agregar conhecimento nessas áreas em que o Estado ainda é deficiente. Legal, e é um Estado recente, distante de muitos centros urbanos, né? E justamente por isso a conservação do cerrado aqui é muito maior do que em vários outros estados, né? Então, como é o cerrado tocantinense? Qual que é o status de conservação dele? Existem unidades de conservação? Bom, temos o privilégio de ser uma das unidades da federação com maior área de cerrado preservado no Brasil, né? Parte dele em unidade de conservação. Nós temos duas áreas que reúnem um complexo de unidades de conservação. Então, no oeste do estado, nós temos ao longo do rio Araguaia, da ilha do Bananal, nós temos um complexo formado pelo Parque Nacional do Araguaia, pelo Parque Estadual do Cantão, pela área de proteção ambiental Ilha do Bananal Cantão. Temos RPPNs também que fazem parte desse complexo de unidade de conservação. E na região leste, na divisa com o Piauí, com a Bahia, nós temos também outro grande complexo de unidade de conservação, formado pela Estação Ecológica Serra Geral Tocantins, pelo Parque Estadual do Jalapão, pelo Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, e também temos outras unidades menores, como a RPPNs, e inclusive um parque municipal no município de São Félix. Então temos aí um complexo de áreas bem protegidas nessas duas regiões do estado. Mas também temos áreas muito carentes, né? Nós temos, por exemplo, no sudeste do estado, áreas de mata seca, que são áreas extremamente importantes, uma formação vegetal extremamente ameaçada, raras, né, no contexto brasileiro, que vem inclusive com espécies endêmicas criticamente ameaçadas de aves que ocorrem na região, e não temos nenhuma unidade de conservação. E no extremo norte do estado, a região conhecida como Bico do Papagaio, também é uma região que sofreu um processo de exploração humana muito grande, principalmente pela pecuária, e ali também não temos nenhuma unidade de conservação, e fica justamente na transição do Cerrado com a Amazônia. Então são duas regiões extremamente importantes que ainda carecem de unidade de conservação. Legal, e além dessa quantidade de cerrado preservado, né, ainda existe essa transição super importante, né, entre o bioma amazônico e o cerrado. Qual é o diagnóstico de aves aí relacionado com esse ecótone? Existem pesquisas na região? Nós temos no estado aproximadamente 750 espécies de aves. Então é um número significativo, né? No estado nós temos no cerrado inteiro nós temos em torno de 850 espécies. Né? Na Amazônia são 1.200 espécies. Então, como nós estamos aí na transição desses dois biomas, ainda que o Tocantins seja composto 88% do seu território aproximadamente seja cerrado, né? Nós temos um contingente muito grande de espécies de aves amazônicas. Né? Então, nessa transição de cerrado com a Amazônia, nós temos quase 600 espécies de aves, né? Tanto do bioma amazônico quanto do cerrado. Mas do cerrado, propriamente dito, nós temos aproximadamente umas 400 espécies, né? E uma prova dessa exuberância, dessa riqueza que nós temos no estado é a própria cidade de Palmas. A cidade de Palmas ainda tem remanescentes de cerrado, né? Você caminhando pela cidade, você vê que tem áreas de cerrado ainda preservada, porque a ocupação do espaço urbano, como a cidade ainda é muito recente, né? 20 e poucos anos, ainda tem muitos espaços que mantêm a vegetação nativa. E aqui dentro de Palmas, nós encontramos em torno de 350 espécies de aves, né? Ainda, né? Porque com esse processo de ocupação, de crescimento urbano, ocupação desses espaços com vegetação nativa, a tendência é que haja uma redução do número de espécies. Né? A gente também vem pesquisando isso, vem acompanhando para ver os impactos do crescimento urbano sobre as espécies de aves. Né? Então, é um estado privilegiado em termos de diversidade biológica, né? Em termos de aves,
nós temos, além de ter uma grande riqueza, nós temos espécies endêmicas, muitas delas exclusivas de algumas regiões do estado. Então, por exemplo, o entorno da Ilha do Bananal é uma área de endemismos de aves. Nós temos espécies que, algumas delas ocorrem só ali naquela região, outras têm essa região como a área mais importante da sua distribuição. Nós temos também nessas matas secas do sudeste do estado, espécies endêmicas daquela região. Então, o Estado ele proporciona tanto uma quantidade, né, de espécies, mas também um grande valor em termos de qualidade, né, de espécies que são encontradas ou só ali naquelas localidades, ou que tem o seu centro de distribuição principal nessas regiões. O Estado com base nisso, o Estado tem se destacado muito no turismo de observação de aves. Então você tem para o turismo, né, para o público em geral que busca esse tipo de atividade, ele encontra tanto diversidade quanto qualidade, né? Isso agrada a muitas pessoas, né? Eu ia até falar desse potencial turístico, né? Já existe o Jalapão, o Bananal, que é bastante visitado, mas e na questão política mesmo? Quais são as perspectivas aí do Estado em relação às políticas públicas, criação de unidade, fronteira agrícola? Qual que é a situação, a perspectiva futura aí para esse cenário que hoje em dia tem uma abundância, né, de áreas prístinas, né, conservadas? Mas, por outro lado, também o foco das políticas de uso da terra, né, principalmente do agronegócio, de commodities, tem focado muito nessas áreas remanescentes que são relativamente abundantes no estado, né? Então, essa riqueza biológica, ela está em risco, né, em função dessas políticas públicas. Então, acredito que muitos já tenham ouvido falar no Matopiba, né, que está situado entre 4 estados da região norte-nordeste do país, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região ela está situada numa zona do Cerrado que é chamado Cerrado Norte. Porque o Cerrado, por ser uma área tão ampla, você tem diferentes tipos de Cerrado. E o Cerrado Norte, ele traz características diferentes do Cerrado do Centro-Oeste, do Cerrado do Sudeste. Então, o Cerrado como um todo não é uma coisa só, né? E essas políticas focadas na transformação do Cerrado, que tratam o Cerrado como uma coisa só, elas são muito problemáticas para a conservação do bioma como um todo. Então existe, né, assim como houve em outros momentos no país, políticas de incentivo para a ocupação da Amazônia, políticas de incentivo para a expansão, né, para a ocupação do centro-oeste do estado, nós temos agora as políticas de ocupação dessa região do Matopiba para a agricultura mecanizada. E a gente sabe que é uma agricultura de alto impacto, né, onde os processos de transformação ele ocorre uma velocidade muito grande, uma velocidade que muitas vezes não dá tempo da biota, né, se adaptar, se ajustar a essas transformações. Então existe uma preocupação muito grande, né, mesmo porque não existe uma perspectiva muito sólida de criação de novas unidades de conservação. O Estado ele possui estudos já de longa data, desde o início com a criação do Estado, houve uma preocupação em realização de estudos para selecionar áreas prioritárias para conservação do Cerrado. Mas, com o próprio processo de mudanças políticas, entra um governador, sai outro, essa preocupação inicial ela foi se perdendo. Então nós temos estudos já com 12, 15 anos que foram realizados,
e até hoje não foram implantadas unidades de conservação nessas áreas definidas pelo próprio Estado, né? Não houve continuidade, né? Fez o estudo, definiu-se as áreas, mas a partir daí não se tomou mais nenhuma iniciativa na transformação dessas áreas em unidade de conservação. Então nós temos, nessa região do Bico do Papagaio, nós não temos nenhuma unidade de conservação de proteção integral. Então nós temos uma área que historicamente foi explorada para a pecuária, né? Hoje está sofrendo um processo de transformação com a entrada da silvicultura, então plantios principalmente de eucalipto, e agora a entrada dos grãos, do algodão com matopiba, né? Então nós temos aí uma área historicamente impactada, que está sofrendo um processo de transformação da matriz de uso do solo e transformando para culturas ou maneiras de usar o solo que causam um maior impacto no cerrado. Então isso é extremamente preocupante e a gente não tem assim no curto prazo perspectivas de reverter ou amenizar esse processo de ocupação do cerrado dentro da região do Matopiba. É um cenário preocupante, né? Mas para as pessoas, para os biólogos, os interessados que têm interesse em realizar pesquisas na região, existem pós-graduações? Vocês aceitam alunos? Como é que é? Nós temos cursos de mestrado na área de ciências do ambiente, mestrado e doutorado. Nós temos um mestrado também em ecologia, conservação e biodiversidade, que é mais focado na conservação, né, no conhecimento da biodiversidade e na preservação. Nós temos um doutorado da Rede Bionorte, que é também um doutorado em rede, onde participam instituições de toda a região da Amazônia, né? Como nós estamos no Cerrado, nós também não desenvolvemos pesquisa apenas na parte amazônica, mas também no Cerrado e na transição dos dois biomas. Então, basicamente, na área ambiental são esses mestrados e doutorados, né? Também tem na área de geografia, tem na área de biotecnologia, que é, né, o uso mais aplicado do conhecimento da diversidade biológica. E o maior diferencial do Tocantins nesses cursos de pós-graduação é a oportunidade de você trabalhar em áreas que muitas vezes ninguém teve a oportunidade. Você ser o primeiro a desenvolver um trabalho de pesquisa em localidades ainda inexploradas cientificamente, né? Você descobrir talvez novos produtos, novos processos diferentes de outros já estudados. Então, ainda que a universidade seja muito recente, ela tem investido muito em linhas de pesquisa que são carentes e que você tem perspectivas de fazer pesquisa aqui no entorno, precisa ir muito longe, né? Você aqui no entorno de Palmas, você tem áreas preservadas, né? Eu tenho uma linha de pesquisa dentro da própria cidade de Palmas, porque Palmas é um laboratório, é uma cidade planejada, então ela tem um formato de um tabuleiro de xadrez espichado, né? Você tem a cidade dividida em quadras de tamanhos muito semelhantes, então isso funciona como um módulo de pesquisa, né? Então você tem quadras que já estão urbanizadas, quadras que estão em processo de urbanização e quadras não urbanizadas. Então você tem aquele tratamento padrão, né, que não foi tocado ainda, e um gradiente de transformação em uma cidade com um tempo de ocupação muito recente. Então você consegue perceber mudanças em tempo real. Acompanhar o histórico. Acompanhar o histórico. A gente já tem uma linha de pesquisa dentro da cidade, já tem praticamente 10 anos que nós estamos desenvolvendo essas pesquisas e que tem trazido respostas, resultados muito interessantes, porque
a maioria das pesquisas com aves em ambientes urbanos já são em áreas urbanas já estabelecidas, Claro. com 100, 200, 500 anos. E aqui não, aqui nós temos a possibilidade de pesquisar essas mudanças à medida que elas vão acontecendo. Então, nosso intuito é que isso, né, que quando eu me aposente, outros pesquisadores continuem e daqui a 50, 100 anos a gente tenha aí uma linha de pesquisa que consiga identificar essas transformações, né, o impacto do uso do solo no meio urbano, como as aves elas percebem e como elas se adaptam a essas transformações e quais espécies se adaptam, quais não se adaptam. Então estar no Tocantins, estar nesse cenário te permite desenvolver pesquisas ainda em estado praticamente bruto, né, do ambiente ainda que não sofreu transformações. Então esse é um grande diferencial e um grande estimulador para aqueles que queiram desenvolver pesquisas aqui no estado. Então, biólogos, informação aí do Tocantins ou de outras áreas do Brasil que quiserem contribuir para o conhecimento científico dessa região, vale muito a pena. E, professor, muito obrigado. O convite está feito, né? Seja que venham diretamente desenvolver as pesquisas aqui ou em parceria, né? A rede está aí para isso, para a gente ir consolidando essas parcerias, né? E sejam todos bem-vindos e que quanto mais pesquisadores nós tivermos aqui no estado, mais força nós teremos para minimizar os impactos desses novos projetos que muitas vezes vêm surgindo e nós temos pouca força, né? Pouco poder de contribuir para esse processo de transformação. Então é isso, boa sorte. Então tá bom, muito obrigado. Um abraço, até mais.